paz, queridos, boa noite. É uma alegria muito grande a gente estar de volta aqui no primeiro Soma, a Ana já falou, mas é uma coisa que a gente sente falta. Eu confesso que o Soma é o meu xodó aqui da igreja. Eu amo estar aqui, eu amo pregar aqui, eu amo servir a essa igreja e principalmente servir ao Soma, né? Então eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Nossa, minha voz agora chegou. Romanos 12, versículos 1 e 2. Amém? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Queridos, o tema proposto para esse ano, na verdade para esse trimestre, é metanoia. E é um tema também do nosso retiro. Só que talvez a gente fique se perguntando, afinal, o que significa metanoia? É só uma palavra difícil? Mas não, queridos. Metanoia significa mudança de mentalidade ou mudança de mente. Ela vem da palavra grega que significa arrependimento. Metanoia várias vezes é traduzido como arrependimento. E talvez a gente pense que arrependimento seja simplesmente parar de pecar. Quando metanoia significa recalcular a rota. Significa mudar completamente de direção e caminhar por um novo caminho. Fazer algo novo para viver algo novo. Nós escolhemos esse tema porque nós sentimos de Deus que é isso que nós estamos precisando. Rotas precisam ser recalculadas. Decisões precisam ser tomadas. E a nossa mente, queridos, ela precisa ser renovada pelo poder do Santo Espírito de Deus. Quando Paulo nos convida a nos oferecermos como sacrifício vivo, ele não está falando apenas do aspecto interior, racional, místico. Paulo está falando claramente de prática. E a primeira convocação dele é para que eu e você cultuemos a Deus com a nossa própria vida. O que ele está propondo aqui é uma mudança radical. Um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, um novo jeito de ver todos os aspectos da vida. Não é só como eu vou me portar do lado dos meus amigos crentes, não é só como eu vou me portar dentro da minha igreja ou perto de pessoas que se dizem cristãs. Em todos os aspectos. É servir a Deus no meu trabalho. É servir a Deus na minha escola, na minha faculdade. É servir a Deus na minha casa. É servir a Deus quando todos não demonstram que são servos de Deus. É fazer o certo mesmo quando todo mundo está fazendo o errado. Isso é metanoia. Não é fazer, não, mas está todo mundo assim. Não. Metanoia é mudança de mente. Eu mudo tudo na minha vida e eu enxergo a vida de forma diferente. Paulo faz 3 apelos que servem para cada um de nós nos dias de hoje. O primeiro apelo que ele faz é: respondam a Deus como Ele merece. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse texto, querido, é como se Paulo estivesse fazendo um desafio para a gente. Ele está dizendo assim: diante da misericórdia de Deus, no sacrifício de Jesus, vocês ainda têm vontade de viver Jesus somente no interior? Vocês têm vontade de viver Jesus só para vocês? Só dizendo eu amo Jesus e acabou? Diante da misericórdia de Deus, vocês só têm vontade de viver Jesus em 1 hora de culto por semana? Esse é o desafio. Será que quando olhamos para a cruz, olhamos para o sacrifício de Jesus, nós não nos sentimos constrangidos
de não responder a esse amor como ele merece? Ele está dizendo para nós: entreguem-se de corpo e alma. Uma vida consagrada a Deus é uma resposta ao amor dele que nos resgatou. O amor dele que nos salvou, que nos redimiu, que nos justificou. Não porque nós somos bonitos, não porque nós somos merecedores ou porque Deus precisa de nós para alguma coisa. Mas porque ele é misericordioso. E porque a misericórdia dele nos alcançou, que nós precisamos viver para ele todos os dias da nossa vida. Nós somos completamente dependentes dele, queridos. Nós fomos comprados por um alto preço. 1 Pedro, comi um cabelo, gente. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Nós fomos resgatados, queridos, pelo precioso sangue de Cristo. Resgatados de uma vida de futilidades, de uma vida desprovida de significado, para uma vida com propósitos. E o que é uma vida com propósitos? É uma vida intencional. Eu vivo para a glória de Deus. Essa entrega, entregar o nosso corpo, entregar a nós mesmos, essa entrega é o nosso culto racional a Deus. E racional significa lógico, coerente, autêntico. É algo verdadeiro que condiz com a nossa fé. Nós precisamos, de uma vez por todas, abandonar a bipolaridade espiritual. Achar que existe um meio termo. Sabe aquela coisa, aquele termo crente Raimundo? Um pé na igreja, um crente no mundo? O Raimundo não é crente. Porque não existe. Não existe essa coisa de eu achar que um dia eu posso ser crente, no outro eu posso não ser. Quem pensa assim, se engana. Porque não existe meio termo. Não existe eu dizer que amo a Jesus e não vivo Jesus no meu dia a dia. Esses dias mesmo nós postamos uma frase, a Carol postou. Jesus se entregou em público. Eu não posso viver Jesus no privado. Se nós estamos em cima do muro, é fato que nós não estamos na rota correta. E essa é uma reflexão que a gente precisa fazer hoje. Será que nós estamos na rota correta? Será que nós estamos levando a nossa vida de forma digna diante de Deus? Será que nós estamos vivendo uma vida para a glória de Deus? Será que nós estamos vivendo uma vida de forma intencional? O início do versículo 2, ele traz uma orientação bem clara. A regra é clara. Não tentem se parecer com o mundo. E de fato é isso que nós vemos muitos hoje fazendo. Nós vemos igrejas inteiras tentando se moldar, tentando parecer com o mundo, tentando entrar na dança. Não tomem a forma do mundo. Não negociem o evangelho em prol de uma reputação que agrada a maioria. Evangelho é confronto, confronto para mim, confronto para você e confronto para quem vier nos perguntar, determinada coisa é pecado? Se te perguntar, você não vai ficar, eu acho nada. O que eu acho é o que a Bíblia diz, é ou não é. Então eu não posso ter uma postura legalzinha para agradar a maioria e desagradar o meu Deus, que se entregou por mim numa cruz. A gente precisa estar pronto para questionar situações em que o mundo grita e até mesmo sussurra nos nossos ouvidos de forma tão sutil que às vezes a gente nem percebe. Mas essa voz está dizendo diariamente para a gente a rota errada. E ela está levando a gente por caminhos que muitas vezes desagradam a Deus e vão de contra a palavra de Deus. Vou usar aqui como exemplo o Waze. Gente, quem usa o Waze sabe, se confiar totalmente no Waze, a gente vai parar nos lugares bem estranhos. E talvez seja isso que a gente esteja fazendo. A gente está ouvindo as influências da internet, a gente está ouvindo as influências dos nossos amigos, a gente está ouvindo a influência da cultura, que de forma nenhuma vai nos empurrar para uma vida que agrada a Deus. Isso é fato. Só que se você seguir o Waze de forma cega,
e a sua rota não for recalculada, você vai parar num lugar perigoso. Num lugar que possivelmente você vai passar por uns maus bocados. Nós conhecemos histórias de pessoas que por conta do ex pararam em lugares e morreram. E será que não é essa voz que às vezes fala pra gente, levando a gente pelo caminho errado e está levando a gente por um caminho de morte? Ao invés de nos levar para o caminho da vida eterna. Só que esse caminho de vida eterna é Jesus. Então a gente precisa estar pronto para questionar. Peraí. Por quê? Peraí. Deus se agrada disso? Peraí. Eu estou lendo a minha Bíblia o suficiente para saber onde é que está escrito tal coisa? Por que é pecado? Ou eu só estou ouvindo o domingo 40, 60 minutos de pregação? O mundo, ele nos impõe um padrão. Ele nos impõe o padrão seguinte: ser feliz e satisfeito, custe o que custar. E sabe o que acontece? A gente fica tão obcecado com a ideia de ser feliz e plenamente satisfeito em nós mesmos, que no final a gente acaba achando que a vida inteira se reduz à satisfação de impulsos e desejos. Só que quem vive só por impulso é bicho. Quem só faz o que quer é bicho, é instinto, não é? E aí o que acontece? Quando a gente vive dessa forma, a gente ignora o fato de que a gente precisa viver para a glória de Deus. Deus chamou a gente para a gente levar luz e transformação onde quer que a gente vá. Não é para a cultura ou o ambiente definir quem a gente vai ser. Hebreus, capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte, na versão ARC: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Isso aqui é escrito para crente, não é para ímpio. Ele está falando assim para a gente: vocês, crentes, vocês que conhecem a Jesus, eu espero coisa melhor de vocês. Eu espero que vocês tenham uma postura condizente à fé de vocês. Eu espero que vocês sejam verdadeiros imitadores de Cristo, independente do ambiente. Porque quando a gente se posiciona como servo de Cristo, quando a gente é imitador de Cristo, a gente leva luz para as pessoas. A gente leva um evangelho que transforma. A gente leva um evangelho que restaura vidas, restaura famílias, liberta pessoas das drogas, liberta pessoas da pornografia, liberta pessoas da depressão. Esse é o evangelho que nós carregamos. Essa é a mensagem. Seguindo o versículo 2, o apóstolo Paulo, ele nos dá a chave para nós correspondermos a esses dois primeiros apelos. Tenham uma mente transformada. Se nós não transformarmos a nossa mente, não é por conta própria, mas é decidir. Se nós observarmos o exemplo de Pedro, Pedro não poderia converter a si mesmo, mas Pedro poderia soltar as redes. Não foi o que ele fez? Largou as suas redes. Então talvez seja isso que nós precisamos fazer hoje. Largar as nossas redes e ouvir o chamamento de Jesus, para que a nossa mente seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Porque essa é a chave para a gente responder os dois apelos de antes. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda a nossa atitude em relação à vida, ela deve ser renovada, remodelada de acordo com a nova vida em Cristo. Uma mente transformada, ela deseja caminhar de acordo com a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Vocês sabiam que no Novo Testamento, praticar a vontade de Deus é a essência de ser cristão? Então, se eu digo que eu sou cristão e não pratico, não tenho desejo de praticar a vontade de Deus, eu sou uma farsante. Porque essa é a essência de ser cristão. É praticar a vontade de Deus. Se nós não praticamos a fé que nós professamos, nós ainda não entendemos o que é seguir a Jesus. Nós ainda não entendemos o que é ser um discípulo. E ser um discípulo, queridos, não é seguir um conjunto de regras. De fato não é. Mas atender ao chamamento de Jesus e deixar que Ele seja Senhor da nossa vida. Deixar que Ele conduza cada passo, cada pensamento. O
que nós vamos ver, com quem nós vamos nos relacionar, que Ele seja Senhor da nossa vida. As nossas vidas, elas são transformadas e as nossas mentes são renovadas e a nossa rota é recalculada, para que nós possamos experimentar e comprovar a vontade de Deus. E nós precisamos ter em mente que se estamos longe da vontade de Deus, nós estamos longe do nosso propósito de vida. Porque o propósito de vida de qualquer pessoa é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Se nós nos afastamos disso, vocês podem ter o melhor emprego do mundo, vocês podem ter sucesso na carreira de vocês, sucesso no que vocês quiserem, mas um dia todos nós chegaremos frente a frente a Ele, prestaremos conta de tudo que Ele nos deu. Prestaremos conta de absolutamente tudo. E aí o sucesso terreno não vai fazer sentido se o meu Deus não me conhecer. Porque nós precisamos mirar na eternidade. O que nós vivemos aqui é passageiro, a vida ela é tão curtinha, gente. Então a gente precisa viver uma vida intencional, porque é para isso que nós fomos libertos. Uma vida intencional, conhecer a Deus, ser conhecido por Ele, pregar o Evangelho. Só que para isso a nossa mente precisa ser transformada. A gente precisa largar as redes. A gente precisa recalcular a rota. E o resto Deus vai fazer. A gente precisa decidir caminhar com Jesus. Porque até na música que nós cantamos agora, a ti me achegarei para encontrar teu amor. Deus é tão maravilhoso que na medida em que nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. Mesmo nós sendo falhos, pecadores, infiéis, na medida que nós nos achegamos, Ele se achega a nós. Eu já vou concluir a mensagem. O que nós precisamos, como eu já falei aqui, é dar o primeiro passo. É atender ao chamamento de Jesus. É nos posicionar como verdadeiros servos. E pedir a Deus com sinceridade ajuda nas nossas dificuldades. Ele nos chama, e hoje Ele está nos chamando para nós vivermos uma transformação que não vai parar em nós, mas vai abençoar outras vidas através do nosso testemunho de fé. Eu oro para que hoje nós possamos ter um encontro verdadeiro com Jesus e nos arrepender diante do Senhor. Eu oro para que a nossa mente seja transformada, para que a nossa rota seja recalculada e que esse ano, queridos, nós possamos viver uma verdadeira metanoia. Que a gente possa, viver algo novo, fazendo algo novo, para Deus, vivendo o novo de Deus. A gente precisa se arrepender diante dEle e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sou falho. Me perdoa porque eu não consigo ser fiel. Me perdoa, mas me ajuda, Senhor. Eu não vou lembrar o texto agora, mas tem um texto que eu acho lindo, que fala que Deus circuncidará, né, pastor? O coração de vocês. Então, Ele não vai nos pedir nada que Ele não vá nos dar. Então, se nós não temos um coração fiel, que nós sejamos honestos com Ele para falar: Senhor, eu me arrependo pela minha incredulidade. Senhor, eu me arrependo por não te colocar em primeiro lugar na minha vida. Mas, Senhor, me dá esse coração novo. Me dá esse coração capaz de agradar a Ti. Mas nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir caminhar com Ele. Que as nossas rotas elas sejam recalculadas. E que nós possamos conhecer mais do nosso Senhor. E sermos mais conhecidos por Ele. Que 2022, querido, seja um ano diferente para o Soma. Que 2022 seja um ano para cada um de nós. Que 2022 seja um ano que a gente decida verdadeiramente caminhar com o Senhor. Porque certamente vai valer a pena. Lá no final nós vamos olhar e falar: valeu a pena. Que Deus abençoe vocês e que nós decidamos por Jesus. Amém?